Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a make é para Copa, inspirada nas cores da nossa bandeira do Brasil. Comecei com esse primer da Boticário Make Be. Esse meu é pequenininho porque é a versão mini das amostrinhas que a gente pega, né, do brinde. Então eu já aproveitei para testar. Lembrando que todos os produtos usados vão estar na descrição desse vídeo. Agora eu venho com essa base da Vult, a Mega. Ela é bem fininha, mas ela cobre super bem, não fica aquela camada grossa. Agora esse corretivo da Avon, o Power Stay, eu amo esse corretivo porque ele cobre tudo com um pouquinho que você coloca. E eu tava com olheira danada aí, então ele serviu bem. Esse é o pó compacto da Focalure, também muito bom, ele é fininho, mas ele já dá uma boa selada, segura bem a base, o corretivo. Dá uma leve cobertura, mas sem deixar aquele aspecto pesado, grosso. Agora eu limpo e penteio minha sobrancelha com essa escovinha e venho com a sombra que se aproxima mais do tom dos pelos da minha sobrancelha. Aplico só onde tem um pouquinho de falha. Eu adoro essa máscara de sobrancelhas da Essence, ela deixa a sobrancelha no lugar e ela seca, ela não fica aquela coisa molhada que pode borrar. A boa e velha paleta da Boca Rosa para Paiô, né? Eu começo com esse tomzinho claro e só depois eu dou mais uma leve marcada com o escuro, mas bem pouco mesmo. Só nessa região mesmo das bochechas. No resto do rosto, no caso no nariz, eu uso só o clarinho mesmo. O contorno do nariz, que fica ótimo para foto, para vídeo e para devolver o contorno natural do rosto, né? Tô usando o tom clarinho, como eu falei anteriormente, tá? Da mesma paleta. Agora eu venho com o pó solto da Focalure. Fazendo aquele truque que eu ensinei nos outros vídeos, né? Pra dar uma delimitadazinha nesse contorno e dar uma saltada no maxilar. E vou passar também ali na lateral do nariz também, marcando um pouquinho mais o contorno. Isso dá um super efeito pra foto. Pra vídeo também. Vou usar esse blush dessa paleta da Boca Rosa também pra Paiô, usando esse tom do meio, que é um rosa sem glitter. E essa tá sofrida, viu? Vou usar esse iluminador também da paleta da Boca Rosa pra Paiô, usando esse tom que ele é o mais claro, só que ele é puxado pro dourado. Porque a gente quer o ouro, né, nessa Copa, a gente quer o X, pelo amor de Deus.
Aplico na pontinha do nariz e na ponte. No arco do cupido também. E no queixo. Gosto também de aplicar abaixo, assim, desse arquinho da sobrancelha. Tem gente que não usa mais, mas eu gosto e é sobre isso. Agora eu tô tirando o excesso daquele pó solto com pincel limpo. Com esse meu pincel do unicórnio. Agora essa paleta belíssima da Randayan, Colorful Dream. E eu venho com esse tom de amarelo, é o banana. E eu vou começar, ó, no côncavo e no iniciozinho do olho, né? No caso, puxando do começo do olho até o côncavo. Vou subindo ali só até a metade. Tô usando esse pincel assim redondinho, que ele é um pouquinho fofo, porque já ajuda a aplicar e esfumar ao mesmo tempo. Eu desci um pouquinho essa sombra amarela no cantinho da lágrima, porque a gente vai aplicar pedras. Então, vai ser uma maquiagem bem exagerada mesmo. Agora eu venho com esse verde, que é o K-Lime. Um verde, assim, meio quase bandeira. E agora eu venho com um pincel mais fofinho e eu vou aplicando só nesse finalzinho do olho, puxando pro côncavo. Deixando aquele espacinho ali no finalzinho do olho, sabe? E eu achei que aquele verde estava muito claro, então eu venho com esse escuro, que é o Potion, e vou aplicando do finalzinho, puxando pro gatinho, né? Dando uma escurecida nesse verde. E agora eu venho com esse Alçament, sei lá como é que se fala, que é o azul, e vou aplicando numa diagonal entre o amarelo e o verde. Tendo muito cuidado para não esfumar demais, porque quando a gente esfuma azul com amarelo dá verde, né? Então vai ficar uma cor só. É tanto que depois eu vou reaplicar. E aí aqui eu já tô esfumando. Que eu gosto, né? Quando fica marcado, mas também não demais. Então eu vim esfumando com esse pincel. Aí eu faço a mesma coisa no outro olho, né? Pra gente não sair com o olho pintado e o outro não. Usando as mesmas cores, do mesmo jeito. E eu adoro usar essa fita crepe pra fazer a sombra do olho, né? Porque ela já facilita, já fica ali cortadinho. Tem gente que tem a habilidade de fazer primeiro o olho e depois a pele, mas era capaz de eu cagar era tudo. Aí eu prefiro usar a fita mesmo. E aqui, menina, é ter paciência pra esfumar, viu? E olha que eu gosto de uma sombrinha mais marcada, mas eu tive que dar uma esfumada, porque senão ia ficar palhaçada isso aqui. Aí esfumo um pouquinho entre o azul, o amarelo, o azul e o verde. Vim com esse pincel mais fofo pra esfumar mais. E não espalhar tanto as cores, sabe? Só esfumar mesmo. Fui com essa outra cor amarela, que eu também não sei falar o nome, que ela é quase que um fluorescente, o amarelo. E apliquei só no cantinho da lágrima pra dar uma iluminada mais. Vim com esse glitter Stay Cold, também da mesma paleta. E apliquei também no cantinho da lágrima. Ele é um glitter já meio que em gel, sabe? E aí eu venho com essa sombra 2 em 1 da Huda Emoji, que é esse tom de dourado. E aplico ali pra reforçar ali em cima ali do arquinho da sobrancelha. Aplico também na maçã do rosto em direção à têmpora para reforçar o iluminador. Bastante dourado, porque a gente quer o Hexa, a gente quer ser campeão. E aqui é a caneta delineadora da Vult.
Normalmente eu não me gravo fazendo delineado porque eu sou míope e tenho astigmatismo. Eu não consigo enxergar muito bem, eu não tenho lente, né? Eu uso só o óculos. Então pra gravar não tem como gravar de óculos, né? Mas eu tentei gravar aqui pra vocês verem mais ou menos como é que eu faço. Eu gosto de apontar a caneta ou o pincel, a pontinha dela pra fora do olho, porque aí deixa a pontinha delineado mais fina, né? Mesmo não enxergando muito bem, eu consigo ter uma noção. Pra mim fica melhor mais próximo assim do espelho, mas eu acho que deu pra gravar um pouquinho. E deu certo, né? Eu acho. Aqui eu peguei aquele pincel que a gente aplicou a sombra amarela e com o excesso do que tava, eu passei abaixo da sobrancelha. Apliquei mais um pouco daquela sombra dourada da Huda Emoji por cima. E tô esfumando mais a borda ali do côncavo, né? Com verde, enfim. Tô reaplicando só mais um pouquinho das sombras, pra não ficar uma coisa só, sabe? Porque quando a gente esfuma, ela vai se misturar e vai se tornar uma coisa só. Principalmente o azul com o amarelo, que vai dar verde, né? Então vai ficar só verde e amarelo? Não, né? Daí eu vim, ó, reaplicando mais um pouco de azul, esfumando mais um pouco. E agora chegou a parte de colar os strass. Aqui eu tô usando aquelas colas de glitter ou de pigmento, que são meio transparente. Mas você também pode usar cola de cílios, se quiser. Daí eu fui colando amarelo, onde era amarelo. Azul ali intercalando entre os amarelos, indo pro azul. E fazendo a mesma coisa com o verde, acompanhando, né, o desenho ali da sombra. E deu um trabalho pra colar isso, deu trabalho também pra tirar, né? Porque daí pedrinha por pedrinha, nossa. Mas valeu a pena, porque deu um tchão. Ali, não sei se vocês conseguem ver, ali embaixo no amarelo, descendo ali pro cantinho da lágrima, eu colei uma estrela amarela. Eu tô indo agora com verde claro, que na verdade era esse verde que eu queria, mas eu não tinha dessas pedrinhas médias, só tinha grande. Tô colando aqui, ó, uma estrelinha verde, uma estrelinha azul. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tinha colado ali em cima, perto da sobrancelha ali, quase que na têmpora, mas depois eu tirei. Porque eu não ia aparecer mesmo, por causa da minha franja. Eu tinha colado acho que umas estrelas, não lembro. Mas eu tirei. E deu trabalho, viu? Seguimos colando strass. Ah, e essas pedrinhas, esses strass, né, são fáceis de encontrar. São aqueles que podem ser usados para unha ou para algum tipo de decoração de roupa, enfim. Tem desses assim, coloridinhos, tem uns que são meio furta-cor. Fique à vontade. Tem alguns também que tem formatos, né? Como esses que eu colhi que são de estrelas, mas existe de lua, de gota, de coração, de várias coisas, de florzinha. Mas aí pro Brasil tem que ser estrela, né? Agora esse rímel maravilhoso da Avon, que é o Super Choque Volume Max. Eu amo esse rímel porque ele deixa o cílio enorme, separado, cheio, aceita camadas. É maravilhoso esse rímel. Apliquei nos cílios superiores e também nos cílios inferiores para ficar aquele aspecto bem de boneca. Vou usar esse lápis branco da linha d'água para abrir um pouquinho mais o olhar e também vai dar aquele efeitozinho de olho de boneca, fica muito lindo. Você pode usar também, se você não gosta do branco, pode usar um bege, também dá certo.
mas eu gosto logo do branco. E agora eu venho com esse batom da Avon. Ele é o Ultra Matte. Eu vou deixar o nome dele também na descrição, junto dos produtos usados. A cor dele é linda. Ele é aquele mate assim sequinho, mas que dá super para espalhar, sabe? E agora eu venho com esse de uma outra cor, que ele é um pouco mais rosa. E eu vou aplicar só no centro, pra dar uma corzinha, um rosinha mais só no centro mesmo. E make finalizada. E até o próximo vídeo. Tchau!